mas o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a intuição e o processo intuitivo. Tudo bom, Anselmo? Obrigado, Super Tânia, feliz de você estar pela aqui. participação aqui no seu canal. É um prazer imenso. Eu queria agradecer a todos os seguidores, né, pelo carinho, pela presença ativa, né, no canal da Tânia, e dizer que sou pupilo dela, sou suspeito de falar da Tânia. Há muito tempo que a gente já se conhece. E falar sobre intuição é um tema muito importante, né? Que vai além das cartas, né, Tânia? E o meu processo de intuição, ele já existe há bastante tempo, né? Desde quando a nossa mãe fala pra gente, eu falei que isso ia acontecer, né? Parece que a gente já vai aprendendo a intuição, né? Desde sempre. Mas eu tenho comigo pensar versus sentir, né? Porque a gente pensa muito. E nada de errado nisso, né? Porque a gente precisa pensar, precisa trabalhar os neurônios, a mente, né? E o nosso dia a dia, nossa correria, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, acabam limitando cada um de nós do sentir, né? Da parte do sentir. E a intuição, ela está ali, né? Legal você falar isso, Anselmo, porque muitas das vezes a intuição vem de uma forma de sensação. Sim. É uma sensação que a gente... Né? É engraçado você falar isso, porque eu também sinto a mesma coisa. Sim. E porque existem pessoas que acham que não tem intuição, né? Que não tem essas sensações. E, na realidade, assim, na minha concepção, a intuição ela existe para todo mundo, né? Só que existe um processo de desenvolvimento da intuição. Eu tenho o hábito de... Né, todos nós temos a vida corrida, mas eu tenho o hábito de parar. Né, quando não dá tempo de meditar, eu faço um exercício de meditação. Que eu inspiro contando até 3, seguro o ar contando até 3, expiro contando até 3 e deixo o pulmão vazio contando até 3. Esse número 3, você pode usar qualquer número, né? Quantos segundos você eu conheço de 4x4, exatamente, mas segurando 4, respira. Legal. 4. Né? Engraçado que, não sei se pra você, começa a bater o coração, né? Sim. Então eu conto uma batida um segundo, né? Sim. Interessante. E a gente sente o nosso corpo, o nosso coração. E como eu estava falando, né? O pensar, ele vem do racional, vem do mental. E o sentir, ele vem do coração, sempre, né? E a intuição, já ouviu não, já experimentou, não vou com a cara de fulano, nossa, aquela pessoa parece a minha alma gêmea, eu gosto tanto dela. Né? Isso é intuição. Só que a gente precisa confiar mais no que a gente percebe com o sentir. E aí um exercício bom é se esvaziar de nós mesmos. A intuição, ela vem quando a gente faz aquela desconexão com o nosso dia a dia. Porque é trabalho, é família, é responsabilidade, é casa, é carro, é boleto, né? Isso acaba... consumindo o nosso mental, né? Sim. E a gente sempre deixa para um segundo plano o nosso coração. A intuição é você ouvir com o coração. É estranho, né, esse termo? Mas é lindo ouvir com o coração. E isso é fácil? Não é fácil. Mas é possível? Plenamente possível. Desde que você se abra a isso. Por exemplo, a gente quando trabalha com oráculo, né, que é o nosso caso, a gente precisa de técnica, de estudo. Né? Muito. Que esse canal, inclusive, é maravilhoso para quem estuda cartomancia cigana. Só que a gente precisa ir de 30% ou 40% ou até 50% de intuição também. Porque uma coisa é muito interligada à outra. E durante uma consulta, por exemplo, tanto os consulentes sentem quanto nós também, você faz a leitura técnica e juntamente vem o desenrolar intuitivo, né? Porque a carta do coração, por exemplo, para um consulente tem um significado, para outro consulente tem outro significado completamente diferente. Por quê? Porque a intuição está ali, né? E aí a intuição é muito importante para os cartomantes, é claro, mas também para as pessoas que não lidam, né? Porque a gente planeja, a gente projeta, a gente decide e a gente fica muito no racional. Eu preciso fazer isso no trabalho, eu preciso comprar isso lá para casa. E aí, mais uma vez, a gente esquece de que o nosso coração tem voz. E essa voz precisa vir, né? Porque
Senão a gente vai ficar depois igual na Era Azevedo, né? 1-0 para minha intuição. Porque a gente insiste em entender que a gente tem o domínio de tudo, a gente pode tudo, tem as crenças limitantes do nosso meio social e familiar, né? Eu tenho que crescer, casar, ter dinheiro, ter uma família boa, ter um bom trabalho. Como se a vida fosse só isso, sim. Né? E porque, quando eu falo de crença limitante, que é um afastamento enorme de intuição, né? Por que o meu filho tem que ser advogado como eu sou advogado? Por que a minha filha tem que ser enfermeira porque eu sou da área da saúde? Então, para mim, isso é muito claro de uma crença limitante. Mas a gente traz isso. Desculpa te interromper. Diga. Eu tenho uma sobrinha, gente, que está terminando psicologia. Lara, eu queria tanto, mas tanto que você seguisse, né, o baralho cigano. Tia, é sua missão, ela me corta. Tia, é sua missão, não é minha. Bonitinho, mas é isso, a gente projeta nos filhos, bom, né, nos sobrinhos, né? Sim. E isso é tão sério e arraigado que a gente faz um esfriamento do seguir o nosso coração, a nossa missão, a nossa vocação. Eu sou um exemplo claro disso, né? Eu fiz direito, depois fiz letras e hoje me identifico muito mais na sala de aula do que num tribunal, né? Isso é missão, é vocação, é ouvir o coração, né? É sentir prazer no que faz e como cartomante eu não deixo de lidar com línguas, né? Com letras, né? Então é uma coisa que a minha intuição me chamou, me convidou, me despertou e um trabalho de formiguinha, né, Tânia? Você até hoje tem o seu nome, né, claro, na cartomancia, mas até hoje eu vejo que você faz um trabalho de formiguinha, porque ser cartomante é uma coisa muito séria, né? E tem que ter um cuidado primoroso. E sempre, eu gosto sempre de ouvir os seus vídeos, porque você fala que aprende todo dia. O tempo todo. E isso todos nós, né? E a gente aprende com os nossos consulentes também, né? Sim, é karma, né? Karma. Kátia Bastos. A gente aprende, né? Sim. E o que eu digo para os seus seguidores, Tânia, é o seguinte: cartomantes ou não, para e deixa o coração falar. Se conecta, né? Isso. A intuição, eu falei e vou falar novamente, é uma voz que você não escuta com o ouvido, você escuta com a alma, com o seu coração. E ela acontece. Se acontece comigo e com a Tânia, que não tem nada de diferente de vocês, pode e vai acontecer com vocês. Desde que haja uma conexão, exatamente como a Tânia colocou. Essa conexão, ela precisa existir. E aí, pessoal, intuição não tem nada a ver com premonição, com vidência, com clarividência. Intuição é uma coisa leve, né? É uma coisa que você está dirigindo. Muitas pessoas já passaram por isso. Tá sem Waze, antigamente, né, existia no papel, né, agora é digital. E entra, né, tem vários caminhos a seguir e entra num caminho intuído. Caramba, entrei no caminho certo. Isso é intuição. Tá procurando um objeto e aí vem o coração e fala, vai lá, vai naquela gaveta. Isso e você vai lá e acha. Tem gente que dá 3 pulinhos pro São Longuinho, né? E esquece da intuição também, nenhum problema. Mas a intuição, ela funciona desse jeito. E quantas vezes pessoas já se decepcionaram por não ter ouvido o coração, né? Então que a gente possa se entregar para sentir mais e pensar menos, né? Porque a nossa correria nos leva a esse afastamento da intuição. Mas posso segurar a cartinha? Pode, à vontade. Mas a gente precisa conectar com o coração, porque é uma necessidade, principalmente nos dias em que a gente vê a depressão em alta, né, Tânia? E a gente precisa sentir mais a nós mesmos, né? Deixar a intuição falar. Num primeiro momento você pode ter dificuldade. Quando eu comecei com a cartomancia, esse exemplo que eu dei, né? A mesma carta era o mesmo simbolismo para todos os consulentes. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Tua sacação, olha. Né? E é observação, é crescimento, né?
Aí Percepção, né? A tua intuição já falando. Isso, exato. E aí, com o tempo, eu fui me entregando à intuição, né? E ela foi se desenvolvendo, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso é importante colocar. E hoje... Às vezes anos, né, de desenvolvimento. Sim, sim. Para cada um tem um momento, um time, né? Um espaço astral, uma conexão energética. E hoje, a carta 24, que é a carta do coração, para um consulente tem uma simbologia, para outro consulente tem outra simbologia, porque tudo é energia do momento também, né, Tânia? Né, você está falando, né, eu sou aluna do Gasparetto, né, e ele falava, sente o corpo, o que o corpo está te dizendo, exatamente, né, e a gente não lê carta, a gente lê a alma da pessoa. Muitas das vezes, antes da carta, a gente já consegue ler o campo energético deles, já acontece isso, né, naturalmente. Mas não é assim, vou ler, flui. Né? Mas o que o Anselmo está falando da gente se conectar com a nossa sensação, o que eu sinto quando eu estou perto do Anselmo, né? O que eu sinto quando eu me afasto do Anselmo, né? Eu sinto coisa agradável, eu sinto coisa ruim, se eu não, né? Enfim, ai, me metendo, eu sou triste. Não, imagina. Mas tudo a ver, uma aula que você está dando aqui sobre a intuição. Uma coisa importante, Tânia, é o seguinte: existem vozes negativas, né? Que dizem pra gente, eu não posso, eu sou feio, eu não consigo, é muito pra mim. E aí, não é só para uma ou duas ou 10 pessoas que essas vozes existem, elas existem para todos nós. E eu acho positivo essas vozes negativas existirem, porque é uma forma da gente também mergulhar na nossa intuição. Bom, se existe uma voz latente negativa me puxando para baixo, por que eu não tenho que reconhecer as minhas questões internas e dizer para mim mesmo que eu posso? Se meu coração está dizendo que eu posso, eu posso. Por mais que seja, né, um caminho de dificuldade, né, de pedras, né, autoestima, né, o coração fala da autoestima, né, Tânia? O coração com o caixão, né? Aqui é amor próprio. Sim. E a intuição tem muito a ver com as questões de amor e de amor próprio. Eu gosto sempre de trazer isso para o meu consulente. Por mais que essas vozes negativas mexam com a minha autoestima, eu tenho uma voz interior, né? Alguns chamam de sexto sentido, outros de bússola interior, mas eu sei que eu tenho a minha intuição. Alguns chamam de consciência, outros de alma, né? Que é essa conexão que vem através do oráculo, né? Com a nossa alma, com a nossa intuição. Mas a minha intuição me diz que eu posso. Apesar do momento que eu venho passando, eu posso. Eu tenho condições. Por exemplo, entre mim e você não existe nada diferente. O que existe diferente é, de repente, o tempo que eu me dedico para a meditação, para o desenvolvimento da intuição. Mas todos nós, humanos, somos iguais. Então, que a gente possa sempre fazer esse exercício de mergulhar na nossa intuição. Exercício de respiração é bem legal. Yoga ou yoga, né, que alguns chamam de é interessante. Alongamento, atividade física. Porque o corpo, ele fala. O tempo todo. Sim. Interna e externamente. Então, quanto mais cuidado a gente tem com o nosso corpo, mais harmonioso fica, mais harmoniosa fica ficam essas conexões do coração. Brilhante você está falando. Que aula, gente, que aula, né? Então, o caminho da intuição, e eu queria colocar para vocês que para o Anselmo a intuição está na Lua. E para mim a intuição está na estrela. Gente, e tá tudo bem. De qualquer forma, são duas esferas celestes, né? Estão lá no céu, né? Mas tá tudo bem. A gente vai encontrar variações de significados, né? E assim, não preciso rechaçar ou diminuir ou humilhar. Não, tá tudo bem. Pra você é a lua, pra mim é a estrela. E somos amigos. E essa escolha tem a ver com intuição. Tem a ver com a intuição. Né? O que o Anselmo falou da gente se permitir sentir, se conectar com o coração, o que o coração, né? O Fernando Gasparetto fala muito do instinto, né? A coisa do instinto. E é isso, o instinto é o coração que grita com a gente o tempo todo, né? Adorei sua aula.